Abra no Salmo 51, do verso 10 ao 12. Aleluia, louvado a Deus. Estamos no quarto lado dessa campanha, o poder da oração. Uma campanha poderosa. A gente já foi falado sobre Josué, já foi falado sobre Ezequias e também Ana, agora do rei Davi. Louvado seja Deus. Salmos de número 51, versos 10 ao 12. Quem achou, diga amém. Amém. A Bíblia diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não lances para fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria na tua salvação, sustém com o espírito voluntário. Louvado a Deus nessa noite. Aleluia. Coloca a Bíblia no teu assento, por favor. Feche os olhos. Senhor Deus meu Pai, nesta noite, com o Pai querido, estou acrescentando, Pai, essa oração que a igreja já fez. E nessa noite, Pai amado, me usa conforme a tua vontade, conforme o teu querido, eu diminuo o Senhor cresça, Pai. Que se cumpra o seu propósito. Que não saia nada de mim, mas saia do teu Espírito Santo. Que simplesmente eu seja uma flecha na mão do arqueiro, para que a sua palavra é atenta, Pai, no coração do teu povo, e assim possa criar frutos para a glória do teu nome. Assim nós louvamos, nós agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A igreja pode aplaudir, pode sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É necessário que nós entendamos que quando Deus colocou esta campanha no coração do nosso bom pastor Paulo, olha que eu já presenciei várias campanhas poderosas, campanhas de muito efeito. Essa, aleluia, louvado a Deus, é uma campanha muito especial, que é muito interessante e impressionante que Deus fez. Tirar cada pedaço da oração da Bíblia. Lógico, nós pegamos para fazer campanha, temos muitas orações, mas especiais. É muito interessante que Deus fez. E quando Deus colocou esse privilégio de poder pregar nessa campanha, ali eu estava ali tarde, o pastor Paulo falou para mim, e eu ali coloquei Davi. Louvado seja Deus, aonde o Senhor colocou no meu coração. Aí eu falei, Deus, eu nem mencionava, porque Davi tem nas suas muitas orações. Davi, eu já imaginava qual vai ser uma das suas orações. Salmo 18, aquele que ele fugiu de Saul e ele falou para Deus ser o seu rochedo. Davi tem várias orações. Davi, se nós retratarmos desse homem, nós vamos ficar longe e orar um dia, não permite, pela sua grandeza, aonde a Bíblia nos menciona que ele é o maior compositor, um dos maiores músicos, e por que não dizer o maior rei que Israel já teve. E se tratando de adoração, é difícil não relatar Davi dos primeiros, porque a Bíblia diz assim: quando ele entrava em Jerusalém, ele deixou a estola real, simplesmente a capa real, e foi adorar, saboreando nas ruas de Jerusalém. Davi não se preocupava com o que os outros, pastor Felipe, ia falar. Ele simplesmente adorava a Deus na sua simplicidade. E quando nós olhamos desse homem, aonde Deus nos coloca, aí o pastor Paulo me manda um WhatsApp, eu vou correndo olhar, abro, aleluia, louvado seja Deus, para poder ver qual era o texto-chave. E a Bíblia nos menciona, aleluia, de Salmo 51. Ele coloca ali uma epígrafe: humildade e, aleluia, arrependimento. E é uma epígrafe muito pesada, muito forte, maravilhosa, porque a Bíblia ela sempre menciona sobre humildade. Deus sempre quis humildade no povo de Israel, porque você sabe, quando você é humilde, você reconhece a sua natureza. Quando você é humilde, você sabe de onde você saiu. Quando a humildade prevalece na sua vida, você sabe quem você é. Não importa o poder econômico, a classe que você está, porque a humildade que Davi, aleluia, nos menciona, como eu falei, não importa se ele era rei ou não, ele sempre adorava, sempre respeitando a Deus e sempre preocupando agradar o Senhor. E arrependimento sempre foi a passagem da Bíblia Sagrada. Deus sempre trouxe o arrependimento do povo de Israel, para que o povo
buscasse mais a Deus e assim buscasse os meus mandamentos. E quando eu fui buscando essas palavras, a Bíblia foi me mencionando. Mas, pastor Felipe, não tem como eu ainda começar a pregar sem dar essa introdução. Quando Davi fala do Salmo 51, nós voltamos um pouquinho lá atrás, aleluia, louvado a Deus, ou melhor, um pouquinho mais lá atrás do Salmo, no livro de Samuel, capítulo 11, aonde a Bíblia nos menciona que é um texto que leva uma coisa atrelada com a outra. A Bíblia nos menciona que Davi, um homem que sempre venceu batalhas, um homem que sempre foi, aleluia, louvado a Deus, uma referência onde ia. E se você buscar hoje, quem não teve alguém na escola com um nome chamado Davi? Davi hoje é uma referência. Você olha, as pessoas muitas vezes tem um menino, aleluia, louvado a Deus, o nome Davi é um dos mais procurados. Você pode procurar por quê? Por causa da sua referência. Muitas vezes a pessoa não sabe nem a história completa de Davi, mas lembra de Davi e Golias. Lembra que é um homem totalmente respeitado em Israel e também pela palavra do Senhor. Mas a Bíblia nos menciona que no livro de Samuel capítulo 11, segundo Samuel capítulo 11, ele tem simplesmente uma das derrotas, ou pode dizer, um fracasso na sua vida. Mas a Bíblia nos menciona que Davi acaba pecando. Davi, você conhece, a Bíblia nos menciona que naquela época, já começa assim no versículo do capítulo 11, versículo 1, que naquela época os soldados, os reis saíram à batalha, mas Davi estava no palácio. Davi estava no palácio enquanto o povo pelejava. E quando ele andava pelo terraço do palácio, ele contemplou uma mulher chamada por Betseba, que segundo a palavra do Senhor era a mulher de Urias, o Heteu. E a Bíblia nos fala, e ele começa a contemplar aquela mulher, e começa a vir um desejo sobre o seu coração. E vamos aos servos, quem é aquela mulher? Quem é aquela mulher que está se banhando? A Bíblia nos menciona que um deles fala assim, olha, é simplesmente Betseba, mulher de Urias. A Bíblia nos conta que ele pede para chamar, tem relações com ela, e ali começa um dos maiores fracassos de Davi. Ali ele começa a se perguntar, ele começa a entender por que, pastor Ricardo? Porque veio uma notícia que ele não esperava. Betseba avisa a Davi que ela está grávida. Davi começa a imaginar, já estou começando na palavra para você entender. Davi começa a arquitetar, Davi pensa assim, e agora? O que nós faremos? O que eu vou fazer? Melhor, eu tenho uma ideia, porque uma coisa, meu irmão, é você esconder do homem, outra coisa é impossível esconder do Senhor, porque o livro de Hebreus fala que todas as coisas são nuas e patentes aos olhos do Senhor, até nós um dia daremos conta. E o livro de Provérbios diz assim, aleluia, louvado a Deus, que Deus está contemplando os bons e os maus de coração. Davi começa a tentar dizendo assim, pede para que Urias volta para a sua casa, e ali simplesmente vamos tentar esconder o pecado. E ali a Bíblia diz assim, que o servo Joabe, o servo fiel, vai falar com Urias. Urias vai até Davi, Urias, você precisa ir para a sua casa descansar, porque você precisa estar um pouco tempo com a sua mulher. E eu posso imaginar a cena, pastor Paulo, um homem que é guerreiro, um homem que é soldado e não abandona a guerra, um homem que é valente e não abandona a guerra. Ele olha para Davi, não, eu não posso fazer isso. Enquanto o meu povo peleja na guerra, eu estou ali, comendo e bebendo, na minha casa não. A Bíblia diz assim, que ali ficou Urias esperando junto com seus companheiros. Uma, aleluia, tentativa de Davi fracassou. Ele vai de novo, porque assim funciona. Um pecado leva o outro. A Bíblia nos menciona que Davi tem outra ideia. Peraí, então ele não quer fazer, mas um dia essa verdade vai ser exposta. A verdade sempre aparece. Eu preciso fazer alguma coisa. A Bíblia diz assim que Davi tem outra ideia. Aleluia, ele chama Joabe, coloca Urias à frente da batalha, porque lá certamente morrerá. Morreu, pastor Paulo? Acabou, aleluia, ele está livre, segundo a lei. Então, aleluia, eu posso, aleluia, ter ela como mulher. A Bíblia nos menciona que ele coloca Urias na frente da batalha. Urias morre, como foi o combinado de Davi. Mas a Bíblia nos menciona que Deus está no céu, aleluia, que nada fica oculto, porque aleluia, louvado seja Deus. Deus começa, aleluia, a trabalhar na eternidade. Fala com Natan, não foi
fácil o pastor Ricardo para falar, aleluia, para você entender. Natan ia falar, não era do pastor Ricardo. Sim, um dos maiores em Israel, um dos homens mais respeitados. Eu posso imaginar a cena, irmã missionária Paula, Natan pensando, o que eu vou falar com ele? Ele pode me matar, ele pode me prender, ele tem toda a autoridade aqui na terra. O que eu vou fazer? Mas profeta que é profeta tem estratégia. Profeta que é profeta pede a sabedoria do céu. Profeta que é profeta não anda na sua própria sabedoria. E a Bíblia nos ensina, Natan, eu posso imaginar a cena, pastor Pedro, entra comigo. Ele entra no palácio e fala assim, peraí, eu vou lutar com isso, vamos ver, se ele morder a isca, eu continuo, aleluia, porque o peixe morre pela boca, porque muitas vezes quem fala muito não sabe, aleluia, pensar. Por isso que eu sempre falo que as pessoas falam assim, mas pastor, eu falo que penso, meu irmão, você está errado. Primeiro você tem que pensar antes de falar, porque é isso que a Bíblia nos ensina. E Natan vem e fala, aleluia, louvado seja Deus. Natan vem e fala assim, olha, Davi, eu tenho um problema, você pode resolver para mim? Estou com uma dúvida, um problema. Olha, existia dois homens, um pobre e um rico. O rico existia, tinha suas ovelhas, seus rebanhos, comia do bom do melhor, mas tinha um pobre, aleluia, louvado seja Deus. Eu posso imaginar Natan contando, veja comigo na história, ele contando, olha, tinha uma, essa coisinha única que o pobre tinha, comia com ele, bebia com ele, deitava com ele, e simplesmente, aleluia, amava, os dois se amavam. Mas existiu uma história, Davi, nessa história, que veio um viajante, um forasteiro, na casa desse homem rico. E esse homem rico, em vez de pegar o cordeiro dele para dar de almoço, para fazer um banquete, não. Ele pega do pobre que não tem nada. A Bíblia diz assim, antes de Natan encerrar, Davi se enfurece. Porque uma coisa, pastor Paulo, a andarabações de Comanamácia, quando, aleluia, eu não estou na humildade, sempre é com os outros. A palavra nunca vai ser para mim, sempre vai ser por mão da direita ou da esquerda, da frente, de trás. Porque quando nós somos cegos espiritualmente, não enxergamos nosso erro, mas Deus sempre nos traz a misericórdia para que nos enxergue hoje, aleluia, para que você volte para o seu caminho. E a Bíblia diz assim, igreja do Senhor, que Davi se enfurece e fala, olha, esse homem deve ser morto, e segundo a lei mosaica, deve ser reconstituída 4 vezes mais. Natan, ele vem com um sorriso, aleluia, caiu. É desse jeito, então este homem és tu, porque Deus te deu, aleluia, o palácio, Deus deu o reinado, Deus deu as mulheres, e hoje, aleluia, muito mais Deus poderia dar. E o que você fez? Você tomou uma mulher de uma pessoa daquele que simplesmente só tinha uma, a quem ele amava. Além disso, usou da espada para matá-lo. A machala da sogra de Cantoromanácia. A Bíblia diz assim que Davi fala, ai, na Cantoromanai. Aí entra, aleluia, a virtude, a graça que o Senhor colocou nessa pregação, aleluia. Davi olha para Natan, ele não fala assim, olha, mas a culpa não foi minha, a culpa foi dela. Não, a culpa, aleluia, não foi minha. Eu simplesmente, aleluia, eu achei que ia fazer isso, aconteceu aqui, não. Davi olha para Natan e fala, Natan, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o Senhor. A Bíblia diz assim, igreja do Senhor, ela baixou de Comanamácia. Aleluia, que Davi ele vai, a Natan vai embora para casa. Davi começa, aleluia, vai na sua trajetória, mas antes, aleluia, começa aqui a minha mensagem, para que você entenda, sem humildade, repita comigo, sem humildade, não há arrependimento. Sem humildade não há arrependimento. E eu acho mais lindo nessa história, irmão, pastor Felipe, Davi não somente de ser humilde, porque foi um erro, mas um erro a gente não deve carregar conosco para a vida toda. Davi não somente teve humildade, como teve hombridade. Simplesmente ele escreve um dos salmos mais poderosos. Ele coloca, aleluia, para nós hoje olharmos para esses salmos. Olha, mesmo Davi pecando, ele colocou no salmo para a gente entender que através dessa coragem ele teve humildade para reconhecer. E ali a Bíblia nos conta que Davi começa, aleluia, a orar para o Senhor.
Senhor, ele começa a buscar o Senhor, e aqui eu começo a minha mensagem, quando ele fala assim: cria em mim um coração, aleluia, puro. Por que, pastor Ricardo, cria em mim? Eu posso entender a palavra, quando eu estava buscando Deus, foi Deus, o que o Senhor me deu uma direção sobre essa palavra. Quando eu ouço a palavra cria em mim, quer dizer algo que vai ser criado, algo que não existia, ou perdão, ou existia, ou se perdeu. Ele está pedindo de novo para que haja uma criação. Davi começa a dizer para o Senhor: Senhor, eu perdi aquilo que eu tinha, eu peço que o Senhor crie de novo um coração puro, um coração, aleluia, mais humilde ainda, Senhor, para que eu te agrade, porque Deus, Ele sabe que nós falhamos, Deus sabe que nós pecamos, Deus sabe que tudo isso me chama a patrícia, mas que Deus quer ver de nós sempre humildade em reconhecer os nossos erros, não ficar transferindo responsabilidade, não ficar jogando para baixo do tapete, dizendo não é culpa minha. Não, Deus te chamou nesta noite, durante esta campanha, para dizer para você: eu entendo a sua fraqueza, eu entendo as suas falhas, mas eu não aceito que jogue debaixo do tapete. Coloque diante do meu altar, porque através da humildade tem o arrependimento e vem o perdão, para que você seja purificado em nome de Jesus. Cria em mim um coração puro. A gente erra, falha, é normal, mas quanta gente que não muda, sabe por quê? Porque joga debaixo do tapete, missionário para aula, joga debaixo do tapete, transfere responsabilidade. Se você vê nesse capítulo, nesse Salmo 51, ele uma vez coloca a culpa em Betseba. Olha, se você olhar o Salmo inteiro, eu fiquei remoendo. Eu falei: Deus, porque eu já vi muitas pessoas colocando culpa em Betseba. Eu vi pessoas pregando colocando culpa em Betseba, mas até a palavra do Natan, Deus não coloca ela como, aleluia, louvada vítima, como, aleluia, uma acusadora, uma pessoa que foi, aleluia, que fez Davi transgredir. Porque para quem entende, sabe que ele estava no palácio real, aleluia, louvado a Deus. Se você pega na história, eu costumo estudar essas coisas em questão de lugares, aleluia, parte geográfica. O palácio era um ponto mais alto e conseguia ver terraços. Era em Betseba, aleluia, nenhuma vez, quando Natan vai repreender, fala que ela era culpada. Ele repreende Davi, e Davi ali ele fala assim: Senhor, eu errei, o meu pecado está diante do Senhor, está sendo humilde. Sabe o que é humildade? Eu fiquei buscando o Senhor, me fala, aleluia, que é humildade. E eu busquei o Senhor, porque a humildade, você passa por várias barreiras, você tem que passar pelo seu, aleluia, pela sua prepotência. Para você ser humilde, você tem que passar pela sua arrogância, e você tem que deixar tudo de lado pelo seu orgulho. E não é fácil. Por que, pastor, não é fácil? Quantas pessoas que erram, e Deus fala: pastor Felipe, vai lá e pede perdão. Ele vai: mas eu não fiz nada. Por quê? Tem muitas coisas que tem que passar por cima. A humildade está batendo na porta, dizendo: faça. Porque quando você é humilde, você não perde. Quando você é humilde, você alcança a misericórdia. Quando você é humilde, você alcança a graça. O próprio Jesus disse: olha, aleluia, louvado a Deus, quando ele diz, aleluia, Mateus capítulo 11, versículo 28, ele fala: olha, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Antes ele fala, aleluia, venha todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Sabe o que é? Jesus mesmo sendo Deus, aleluia, não supôs ser igual a Deus, mas se humilhou em forma de homem. Aleluia. Quando ele lava os pés do discípulo, ele está dizendo: olha, assim como eu sou, eu quero que vocês sejais também. Amado, Deus está falando para você nessa noite. Aleluia. Não deixa que o orgulho, não deixa que a arrogância, a prepotência, deixa que você impede as bênçãos do Senhor. Mas Deus está falando para você hoje: é tempo de descer, é tempo de se humilhar, é tempo de se curvar, porque Deus
cheio para a tua vida. É tão difícil ser ouvido, é tão difícil alcançar a humildade, é tão difícil. Até quando nós vamos transferir responsabilidade? Até quando nós vamos transferir para os outros aquilo que é nosso? Coloca a luz dizendo: Senhor, eu errei. Preciso falar isso, porque assim que acontece, sabe que as pessoas não mudam hoje? Porque nunca é responsabilidade dela, porque ela nunca é responsabilizada, porque ela sempre consegue. Eu não prego porque o pastor Paulo não dá oportunidade, eu não louvo porque me dá oportunidade, eu não louvo porque não consegue. Simplesmente prepara a terra. Se você preparar a terra com humildade, Deus vai te ver. Deus vai colocar no coração do anjo da igreja. Não importa do anjo, do membro, não importa, mas se você estiver arando a terra, ele vai te ver e vai, aleluia, alcançar através da sua humildade. Você fica transferindo responsabilidades, você fica transferindo, mas pastor, é porque você não sabe como eu estou. Enquanto você transferir responsabilidade, você nunca vai sair do mesmo, porque é humildade diz assim: pastor, me perdoa, pastor Felipe, e principalmente, me perdoa, Senhor, eu preciso ser melhor. Senhor, eu fui errado com meu irmão ontem eu errei nas palavras, mas sabe o que acontece, pastor Paulo? Nós só falamos isso um dia de Santa Ceia. Aleluia, louvado a Deus, mas queira Deus que Jesus não volte no dia de Santa Ceia. Queira Deus, aleluia, porque o perdão, o arrependimento, a humildade é dia após dia, porque a igreja do Senhor hoje não se prega mais humildade e arrependimento. Sabe por quê? Porque é muito dolorido, pastor Paulo. Humildade requer muito de nós. Humildade nós temos que, aleluia, descer até a igualdade aos outros. E muitas vezes a minha classe social, o que eu sou, o meu ego não deixa. Mas Jesus está falando para você nesta noite: aleluia, vem, desce, se humilha, aleluia, porque a Bíblia diz assim: os humilhados serão exaltados, os humilhados, aleluia, serão exaltados. Você não perde para humilhar, pelo contrário, quando você é humilde, quando você se humilha, você alcança a benevolência, a graça, o perdão, o amor e a e o milagre do Senhor é derramado sobre a tua vida. Pastor, o que o Senhor quer dizer? Eu posso citar vários, porque não dizer de Centurião, de Cafarnaum, liderava mais de 100. Ele poderia dizer: o que os outros vão falar? A humildade, a humilhação alcançou a cura do seu criado. Senhor, eu não sou tio que entra na minha casa. Centurião romano, que muitas pessoas que você sabe que tinham uma rivalidade, eles podiam falar assim: olha, o seu soldado está lá, aleluia, consultando a Jesus de Nazaré, aquele que muitas vezes você não concorda. Não era fácil o centurião, mas ele tinha um criado, ele tinha, aleluia, uma dívida com esse homem, que foi até lá para se humilhar e falou: não estou nem aí com a minha classe social, não estou aí se aleluia, o rei Herodes ou César, eu estou preocupado com o meu criado. A Bíblia diz assim que ele se ajoelha e fala assim: ó, eu não sou digno que entre na minha casa, apenas uma palavra o meu criado tem oração. Sabe o que é isso, pastor Felipe? Nem os que estavam próximos disse tanto que a Bíblia fala que Jesus maravilhou-se daquela palavra e falou assim: eu nunca vi uma fé tão grande em Israel. Não veio daquele que estava perto, veio daquele que se humilhou, veio daquele que colocou, aleluia, a sua farda, colocou, aleluia, o seu crachá, colocou tudo, aleluia, a sua ordem, aleluia, lá embaixo, porque para alcançar a misericórdia do Senhor, para alcançar a bênção, precisa se humilhar para que o Senhor venha com o milagre. Porque quando você tem na mão,
humilhou. Não devemos transferir responsabilidades. E Davi continua e fala assim: cria em mim, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, cria em mim. Aleluia, louvado seja Deus. Cria em mim um coração puro, renova em mim o espírito reto. Sabe o que é renovar? Renovar, você sabe a palavra. Quando algo está velho, precisa de uma renovação. Melhor para você entender, mais claro. Quando o carro passa por uma idade, ele está velho, na parte, eu não estou falando na parte de idade, mas eu falo assim, tanto de idade como de lataria, e você manda lá no fundo, faça tudo, eu tenho que pagar, e se olha para novo. É o mesmo carro, mas está novo. Sabe o que Davi estava pedindo? Senhor, eu pequei, meu coração, meu espírito está envelhecido, eu não posso continuar assim, eu não posso continuar andando dessa maneira, porque minha oração vai ser uma oração monótona, que não vai passar do teto. Ele está falando: Senhor, eu pequei, eu me sujei, eu preciso renovar. Por quê, Senhor? Porque se eu me renovo, a minha adoração também é renovada, o meu louvor também é renovado, a minha oração também é renovada, a minha vida também é renovada. Quantas pessoas vivem sempre, aleluia, sempre lembrando lá de trás, aleluia, quando ele se converteu, depois foi envelhecendo, aleluia, não se renovou, continua com as mesmas coisas, com os mesmos hábitos, e muitas vezes Deus está falando: olha, venha renovar. Você precisa, aleluia, se renovar. Por quê, pastor? Porque é necessário. O tempo vai se passando, os dias vão se passando, e a renovação é dia após dia, manhã a cada manhã. Quando você fala para Deus, me renova mais uma vez, e continua amanhã: Deus, me renova mais uma vez, Deus, me renova mais uma vez. É assim que eu falo para o Senhor quando eu vou pregar: Senhor, que a minha pregação seja melhor do que ontem. Deus, que a minha pregação venha a ser melhor de novo. Me ajuda a pregar, me ajuda a falar do teu amor, porque não é eu que falo, mas é o Senhor que fala. Porque quando eu estou velho, você vai olhar para mim e falar assim: pastor Ricardo, abaixar candaramanácia, encandoromanácia, é aquela pregação monótona, é aquela pregação que não é igual ao fariseu. O fariseu já sabe como vai pregar, é blá 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 blá. Ele quer se exaltar, ele quer se engrandecer, e Jesus diminui. Não, mas quando pega, aleluia, da vida, ele ensina como adorar, porque o espírito renovado, um coração aquebrantado, um coração puro, ele alcança a Deus, e Deus desce e faz a obra. Davi era rei. Davi não era qualquer um. A Bíblia nos conta que esse homem, já estou ensinando que esse homem é tão lindo. Vamos até lá a história que eu falei agora há pouco. A Bíblia diz assim que Natan fala que o menino ia morrer. A Bíblia diz assim que Davi se humilha na presença do Senhor, fica 7 dias sem comer e sem beber, e os seus servos falam assim: olha, o rei não está comendo, não está bebendo, mas agora o menino morreu. Como nós vamos falar para ele? Se ele se assim já está triste, imagina se souber da notícia. A Bíblia diz, nos conta que Davi ouve eles cochichando e fala assim: o menino morreu? Eles falam assim: sim, rei. A Bíblia diz assim que ele ralava o rosto, toca a cabeça dentro e vai para a casa do Senhor adorá-lo. Depois que ele adora, ele volta para o seu palácio e come e bebe. E os seus servos falam: Senhor, me faça entender algo. Quando o menino estava doente, você estava todo cabisbaixo. Quando morreu, você levanta e lava e se levanta. Como assim? Davi dá uma resposta maravilhosa: enquanto vivia, eu ainda tinha esperança, eu pedia misericórdia para o Senhor dos meus pecados. Mas como ele levou, não tem mais o que eu fazer. Eu preciso me levantar e seguir em frente. Pastor, o que quer dizer aqui? Eu estou ensinando, é lindo demais.
A gente falha. A Bíblia diz assim: Romanos, todos pecaram e foram destruídos da glória do Senhor. Sabe por que muitas pessoas não conseguem andar para frente ainda? Porque fica carregando o pecado para si. Jesus já perdoou. Jesus está dizendo para você: levanta, entrega na cruz, já foi pago. É isso que Davi nos ensina, para ele mudar e ele se arrependeu. Como Jesus falou para aquela mulher de João: não vai, não peques mais, continua a vida. Por isso que muitas pessoas não conseguem, aleluia, não vai alcançar as bênçãos do Senhor que tem na sua vida. Sabe por quê? É porque ainda fica preso pelo que fez atrás. Se ouvir da presença do Senhor, que haverá o arrependimento e aí sim o perdão, e o perdão já foi pago, aleluia, através de Cristo na cruz. Então, dizer para você nesta noite: pastor, você não sabe o que eu fiz, pastor Ricardo, você não sabe o que a minha família fez, mas eu sei que Jesus fez, e Jesus pagou um alto preço. Jesus pagou um alto preço para dizer para você: hoje você é livre. Somente se humilhe, somente se arrependa, dizendo: Senhor, eu errei, eu falhei, mas a partir de hoje coloque em mim um coração puro, um espírito inabalável, para que eu continue vivendo na sua presença. E o nosso irmão Davi continua dizendo assim: sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Então, quando você se dobra na presença do Senhor, pode, aleluia, o teu irmão não entender, pode os homens não entender, mas eu posso entender, pastor Cidinha, que quando você chora, como foi pregado aqui, aleluia, aleluia, Samuel, como anda, as lágrimas eu não entendia, mas Deus estava entendendo. Quando você diz: Senhor, eu errei, mas perdoa pelos meus pecados, perdoa, Senhor, coloca o coração puro, aleluia. Eu posso imaginar a cena: Deus abrindo o céu, Deus abrindo o céu e perdoando o seu pecado. O que o inimigo não quer que você faça, irmão, aleluia. Ele não quer que você se humilhe, ele não quer que você, aleluia, se arrependa, porque fazendo isso, você não alcança o perdão. Mas quando você se humilha, quando você se arrepende, o perdão desce e você é lavado e livre pelo sangue de Jesus. Teve um dia, aleluia, uma irmã disse assim para mim: pastor, até quando eu vou levar, aleluia, essa culpa comigo? Porque é pior, pastor Felipe, prisão não é, aleluia, prisão, aleluia, física, é a prisão da alma, é a culpa que se leva. Davi estava falando: Senhor, eu estou aqui, cria em meu coração porque eu preciso ser livre, eu não quero carregar culpa. E essa irmã disse para mim: Ricardo, até quando eu vou carregar essa culpa? E chorando na minha frente, eu fico meio assim, porque eu preciso entregar a palavra. Eu fico, porque com o homem é mais diferente, com o homem ao braço, eu ali cumprimento. E com ela falou assim para mim: até quando eu vou carregar essa culpa chorando? Ela falou assim: eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, mas até quando eu vou ficar levando isso? Eu já pensei em se matar, mas graças a Deus que Deus me libertou, mas ainda carrego essa culpa. Até quando? Até quando? Eu falei para ela: filha, quando você se humilhar e você se colocar na cruz do Calvário, aleluia, dos seus pecados, Jesus disse: não me lembrarei mais. Mas você precisa se arrepender, se humilhar. Se você se humilhou, se arrependeu, o diabo não tem poder, o diabo não tem autoridade, não tem legalidade. Quando um homem, um servo de Deus se humilha, quando ele se arrepende, porque o inimigo não quer ver isso, que você se arrependa, não. Mas Jesus me trouxe para dizer para você, irmão e irmã, nós somos livres, e todas as vezes Deus dá Santa Ceia, todas as vezes, mensalmente, para lembrar que somos livres pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Isso é para nos lembrar. Por isso que ele fala: fazer em memória de mim, porque a minha morte
família, vai alcançar os meus irmãos, vai alcançar toda a minha casa, e o milagre e a salvação chegará, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! Sincero, Deus está dizendo para você: não transfere sem humilhação, não há arrependimento. É o que eu falei para você agora. Para se arrepender, você tem que passar, tirar tudo que te impede de você se humilhar. Davi, não estou falando de um pastor Ricardo, estou falando de um rei. Estou falando de um rei. Estou falando de uma referência de Israel, que não somente ele pecou, mas escreveu, deixou para nós como que uma pessoa depois de um pecado tão grande. Por que, pastor Paulo? Posso falar do mistério que Deus colocou no meu coração essa semana? Se você observar, o pecado de Saul não era tão grande como Davi. Perceba-se, Saul foi desobediente, Saul não acatou Samuel, e depois Deus falou: vai lá. O checkmate foi contra os amalequitas. Se você pesar na balança, vamos imaginar a cena. Não que a gente tem poder para isso, nem autoridade, mas se pesar na balança, Davi, um pecado muito maior, além da adultério, cometeu um homicídio. Mas sabe por quê? Que Deus não tomou o reinado de Davi? Porque sabia que Davi era humilde. Saul não se arrependeria. Saul era prepotente. Saul era aquele: eu faço, eu resolvo, e é do meu jeito. Mas até que chega um ponto aqui que Deus fala que Davi é segundo o meu coração. Não estou falando segundo o meu coração. Ele pecou, ele já foi para humilhação. Se nós fosse assim, se a gente errássemos, já fosse para humilhação, se arrepender, em vez de transferir que a culpa é do outro, a culpa é do governo, a culpa é minha, a culpa é do trabalho, a culpa é do gerente. Não. Senhor, eu me humilho diante do Senhor. Pega essa palavra, pega o que o Senhor colocou nesta noite para você. Deus ensina poderosamente através desse homem, um dos que escreveram mais salmos, orações poderosas de arrependimento. Quando ele entra em Jerusalém, é lindo demais. Mical olhando, dizendo assim: é louco, não estou nem aí. Porque quem se humilha não está preocupado. Não está preocupado. Um dia eu fui aqui em Serra, Jesus, eu fui embora, Jesus. Aqui em Serra. Um dia eu fui visitar os moradores de rua. Até hoje eu não esqueço isso. Eu fui de terno, como sempre vou, que é a minha fada. Tinha um homem chamado, esqueci o nome dele, Isaías. Um homem grande, forte, estilo do pastor Paulo. Cheguei diante deles lá. Eles falaram assim para ele: pastor, a gente não precisa de quase nada, a gente só precisa de voltar para a nossa casa. Aí um cliente falou assim: pastor, eu preciso de meia e de sapato. E eu falei para os irmãos que estavam comigo naquele momento: você tem meia e sapato na sacola? Eles falaram assim: não. Eu tirei a meia e o sapato, eu peguei para eles. O pessoal veio se cabe. Sentei no meio deles e eles falaram assim: mas pastor, não fique pensando, não faça isso comigo. Não me coloque uma autoridade naquilo que eu não sou. Porque a soberba não pode entrar no meu coração. Porque quando eu faço isso, por mais que o cargo que nós temos, se eu sou pastor, se eu sou presbítero, não deixe as coisas dentro do seu coração. Sentei lá dentro e falei: não faça isso, eu sou igual a vocês. Aí eu olhei para o Isaías: Deus vai fazer você voltar para a sua casa. E ele falou assim, ele olhou para o céu, eu vi aquele homem de quase 1,90 m chorando na minha frente.
dizendo: Senhor, lembra de mim quando entrares no seu reino. Aquela oração está tão marcada que quando a gente vai para uma visita dessa, nós somos atingidos. Ele chorando, orando. Por isso que eu já fiz visita, mas esse homem não fica marcado. Ele, fui lá no outro dia, falei para eles: cadê o Isaías? Você não soube, pastor? O Isaías voltou para a casa dele. Ele está trabalhando. Glória a Deus. Ele não quer ficar mais na rua, porque muita gente não sabe o que a pessoa passa. Por isso que Deus coloca você, não para ser melhor do que ninguém. Faça igual Davi. Quando Davi colocou o Mefibosete na sua mesa, ele está dizendo: Mefibosete, eu sou igual a você. Sou igual a você. Temos cargo, nós somos igual a você. Não importa quem nós somos. O importante, quando nós humilhamos, nós alcançamos o arrependimento. Se coloque de pé, por favor, igreja. Aleluia. Nessa noite, Deus está falando para você nessa noite. Não importa quem você é, mas você é livre. Você é livre. Você é livre. Por isso não dá para ficar em dois pés, um em cada canoa. Porque é assim que faz missionário para a pista. Quando um está um pé na igreja, outro pé no mundo. Quando ele está no mundo, o acusador vem: mas você não está na igreja? Ele não consegue. E quando ele vem na igreja, o acusador vem: você não está no mundo? E Jesus nos pagou através da sua vida para sermos livres. Nessa noite, pastor, você não sabe como está a minha vida, mas se humilhe. Essa é a chave do sucesso. Quando eu peguei Davi, eu falei: Deus, que palavra que o Senhor me deu. O Senhor usou o pastor Paulo, Salmo 51, meu Deus do céu. Esse salmo, eu imagino o salmo 23, mas o salmo 23 é um cântico, não é uma oração. Se humilhe, continua se humilhando. Você é livre. Você é livre. Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, por essa palavra que foi pregada, Pai. Esse homem, Pai, que tem várias, Pai, qualidades, o Senhor deixou, Pai, gravado na Bíblia Sagrada, através, Pai, dos seus cantos, das suas músicas, das suas, aleluia, melodias, Pai, das suas orações. Que esse homem, Pai, que através da humildade, através do arrependimento, alcançou o perdão. Obrigado, Jesus, por sempre, Pai, nos perdoar, mesmo nós errando, Pai, falhando, como somos falhos, como somos pequenos, mas a sua graça, o teu amor nos alcança. E nessa noite, Pai, que nós possamos sempre nos humilhar perante o Senhor e alcançar sempre, Pai, o arrependimento e também o perdão, e para que a gente continue sendo livre, para que a gente possa te adorar, te glorificar e sempre, Pai, estar na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por essa campanha. Obrigado, Senhor, por esse texto, Pai, maravilhoso, Pai. Mesmo a Bíblia pegando, ele colocou em evidência, Pai, nos ensinando, Pai, através de como devemos fazer para alcançar ainda mais o seu perdão soberano na tua presença. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus.